boa tarde. Estamos juntos sempre. Para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. É muito bom que a gente esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, quinta-feira, 7 de novembro. Quinta-feira chuvosa em boa parte da região sudeste. Quinta-feira mais nebulosa, quinta-feira de algumas constatações e de outras reflexões. Claro que se você for para o meio do futebol, é natural que a gente possa fazer boas e belas comparações. E elas devem partir do time que tem o maior orçamento do futebol brasileiro e sul-americano, que é o Flamengo. E constatar que Felipe Luiz, aos 39 anos, é mais leve, mais direto e mais qualificado que o Tite, que até então comandava a equipe do Flamengo, para mim, neste momento, é quase que uma tristeza. É, sem dúvida nenhuma, constatar que os momentos se modificam, em alguns casos, eles se modificam para pior. E as relações também. Isso me faz pensar muito a respeito das relações. É interessante, porque você tem vários tipos de relação. Na profissional, acho fundamental você ter um distanciamento regulamentar. Mas como você consegue limitar esse distanciamento? Como é que você consegue fazer com que esse distanciamento, que em algum momento ele começa a ser menor, porque as relações elas vão sendo ampliadas, como é que você consegue fazer com que elas não atrapalhem no seu desenvolvimento profissional e também, em muitos casos, no desenvolvimento profissional das pessoas que convivem com você? Em muitos casos, você tem uma posição melhor, de mais mando, de mais importância, e aí você aproxima e às vezes atrapalha. É muito interessante. Então, eu gosto muito da ideia de que a gente possa ter sempre muito equilíbrio. Em todas as relações, pelo menos uma certeza: respeito. Não tem como você manter qualquer tipo de relação se ela não for respeitosa. Opiniões diferentes precisam ser respeitadas, situações diferentes precisam ser respeitadas, modelos e personalidades diferentes precisam ser respeitadas. E aí você tem, obviamente, em várias relações, imagino eu, e eu gosto muito de compartilhar isso com os nossos ouvintes e com as nossas ouvintes, principalmente numa quinta-feira chuvosa, numa quinta-feira onde eu começo relembrando a minha história com o treinador Tite. Então, é muito chato que a gente tenha rompido relações e eu acho que isso me causa, assim, uma tristeza muito grande. Muito chato você ter que opinar de maneira dura, de maneira veemente, com relação ao profissional que você conviveu por 40 anos. É muito tempo de estrada, é muito tempo de história, são muitas as conversas, muitas as entrevistas, mas é fato, nem sempre você consegue administrar a relação do jeito que você gostaria que ela fosse administrada. E eu, em nenhum momento, estou aqui para dizer que o certo sou eu, o errado é o Tite. É só para dizer que relações são complicadas, as profissionais e as pessoais, e que na relação você precisa ter uma palavra de ordem que, sem dúvida, é a de respeito. E é claro que você tem níveis de tolerância também. Então, imagino que você possa ter um nível de tolerância com relação a um determinado profissional, outro nível de tolerância em relação a outro, e assim é com os seus amigos. Eu tenho uma imagem assim muito interessante em relação à amizade. Se o cara é muito próximo ou a moça é muito próxima, muito leal, muito firme, muito determinada, de muita entrega, você coloca lá na prateleira número 8. Lembra que a prateleira mais elevada é a 10. E quem é que está na prateleira 10? Ninguém. Ninguém está na prateleira 10, porque a 10 é a divina. A 9, 1, 2, mas haja confiança para estar na prateleira 9. E a 8 é fantástica, é uma prateleira de grande importância, pelo menos na minha vida, é uma prateleira de muita importância. Mas aí o determinado amigo, a determinada amiga comete um erro. Aí você baixa para a prateleira 7. Não é que você rompe a amizade. E eu acho interessante que as pessoas tenham esse tipo de relação também em relação a mim. Por quê? Porque, obviamente, eu cometo erros.
Obviamente, nem sempre eu sou exatamente do jeito que a pessoa gostaria que eu fosse. Claro que se você parar para pensar, o Tite com certeza ficou muito incomodado com o meu comentário na Band, aqui na Rádio Bandeirantes, depois da eliminação do Brasil diante da Croácia na Copa do Mundo, bem em frente ao estádio que a seleção brasileira participou daquela partida, o Education City. É óbvio que eu estava super incomodado, é óbvio que eu tinha uma trajetória de muitas conversas e que eu havia antecipado para ele que aquilo podia acontecer e que uma nação inteira seria penalizada pelo fato de que ele não estava levando em consideração aquelas colocações que eram as minhas e que antecipariam aquilo que infelizmente aconteceu com a seleção. E quando isso acontece, em algum momento você pode até passar do ponto na veemência, mas é fato. A situação tem que ser abordada, a colocação tem que ser feita, gostemos nós ou não. E o Tite, obviamente, não gostou. E é claro que as relações, elas se rompem. Eu estou dando apenas e tão somente esse exemplo, entre muitos outros exemplos. Minha relação com o Fernando Diniz também foi rompida e está tudo bem. São relações profissionais e é natural que isso aconteça. O que eu nunca perdi, não só no profissional como no pessoal, é o respeito. Eu nunca misturo. Eu nunca disse, por exemplo, que o Tite não tem caráter, que o Fernando Diniz não é digno, que ambos não trabalham, que ambos têm defeitos gigantescos na forma pessoal. Não, não. Eu sempre tive discordâncias profissionais em relação a estes específicos profissionais. Já tive também em relação a muitos outros, da mesma maneira que elogio também a tantos outros, mas o fato de você poder elogiar hoje não significa que você não possa criticar amanhã. E o fato de eu estar muito elogiado hoje, ou estar numa situação muito privilegiada hoje, tanto aqui no rádio, quanto também na Band TV ou no Band Esportes, não significa que amanhã eu não seja questionado pelos meus posicionamentos, que eu não seja questionado pelos meus resultados, e tá tudo bem. Eu tenho perfeita consciência disso. Aí você vai para uma relação mais íntima, que com certeza é a familiar, e é muito interessante porque todos nós temos família. E a grande questão é como agir nestas relações familiares, que também nem sempre são as melhores. Qual é o melhor caminho a tomar? Até onde você deve e tem que aceitar o diferente? E eu sempre tenho comigo o seguinte: aceitar desde que relações sejam respeitosas. Perdeu o respeito, rompimento completo, total e restrito. Por quê? Até onde é que você tem que suportar atitudes que são desconcertadas, desconexas, mesmo que sejam de pessoas com enormes diferenças e mesmo que sejam pessoas da sua família? É óbvio que você vai tentar um pouco mais, imagino eu, pelo menos esta é a minha percepção. Mas é fato, você em algum momento, se a relação não for respeitosa, você vai ter que tomar posição. Discutir sempre sem abrir mão de uma ideia de que o respeito tenha que ser prioritário, mesmo que a gente esteja falando de relações familiares. Mais uma vez, acho muito interessante poder abordar assuntos que partem do esporte e dizem respeito também às nossas vidas pessoais, dizem respeito também ao nosso procedimento diário. Todos nós temos não só relações pessoais, profissionais, temos na intimidade algo que nos toca mais, algo que nos chama mais atenção, algo que a gente poderia ter feito diferente e realmente não fez. Em algum momento somos muito penalizados por isso, mas é muito interessante. As relações nos movem e fazem uma eterna diferença. Ótimo que você esteja por aqui na Bandeirantes.